Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso curso de formação de embaixadores EDIP. Os embaixadores e as embaixadoras EDIP passam por essa formação, em última instância, para se transformarem em bons afiliados na plataforma Hotmart e também para fazer, do ponto de vista político, uma defesa pela democracia, uma defesa pela democratização do acesso à carreira de diplomata. Então você ganha dinheiro na Hotmart e ao mesmo tempo você defende a democratização do concurso de admissão à carreira de diplomata. Bem, eu vou dividir esse curso em 3 grandes blocos. Um bloco é falando para você do que é a diplomacia periférica e, afinal de contas, se esse conteúdo lhe faz sentido, é aí que você se torna um embaixador em potencial, uma embaixadora em potencial, senão não adianta nem você continuar para os próximos vídeos. Um segundo vídeo eu vou dizer como é que você abraça essa nossa vertente comercial da Escola Diplomática Periférica, como é que você se torna um afiliado, como é que você se torna uma afiliada na plataforma Hotmart para oferecer os nossos cursos de formação para a diplomacia periférica. E por fim, vou falar da defesa política, da representação institucional da Escola Diplomática Periférica. Então eu vou fazer 3 grandes vídeos e você tome nota, porque é bem bacana. César, eu quero só vender porque eu estou precisando de dinheiro. Você vai ficar atento, portanto, à nossa representação comercial. César, eu quero defender a democracia, eu quero defender a democratização do acesso ao concurso, eu quero propor uma diplomacia periférica para os países da América Latina, para os países do continente africano e até para movimentos sociais, César, que fazem movimentações internacionais que eu acho que possa ajudar o Brasil. Como que eu faço? Aí você vai ficar atento à nossa defesa política, tá bom? Bem, o que é a diplomacia periférica? A diplomacia periférica tem como missão o aumento da representação de negros, de mulheres, de indígenas, de pessoas com deficiência, de idosos e todos esses grupos historicamente minorizados na carreira de diplomata na política externa brasileira. Nós acreditamos que parte da formulação da imagem do Brasil no exterior ela é construída no dia a dia da carreira de diplomata. Afinal de contas, são quase 200 postos do Itamaraty no exterior, formulando dia a dia o caráter, ou melhor, a imagem do Brasil e dos brasileiros no exterior. Então a gente acredita que se a gente mudar o perfil desse corpo diplomático, a gente também contribui para a mudança da política externa brasileira. É claro que a política externa brasileira ela também é permeada pelas ações do governo de turno, Então o governo traz as suas políticas públicas, dentre as quais a política externa. Nós também atuamos nesse segmento governamental, mas aí eu vou segurar o spoiler para você quando eu for falar da nossa representação política. Por enquanto eu só quero trazer para você que toda vez que você for fazer uma defesa comercial ou uma defesa política da diplomacia periférica, o que você vai estar fazendo em última instância é promovendo a democratização do acesso a pessoas negras, a mulheres, aos povos indígenas, a pessoas com deficiência, aos idosos e a tantos grupos historicamente minorizados no corpo diplomático. Então, provavelmente você é mulher, provavelmente você é negro, provavelmente você é indígena, pessoa com deficiência, idoso, ou você é apenas um aliado ou uma aliada, o que já é muito importante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O importante é que nós consigamos compartilhar esses valores de democratização do acesso. Provavelmente você já deve ter visto a campanha na internet chamada Pare CACD. Pare CACD é para que o CACD passe por uma profunda reflexão dos seus critérios de seleção. Não é possível que hoje a gente retroalimente uma máquina que transfira recursos públicos para bolsos privados, ou seja,
Não é possível que a gente use a contratação pública da máquina pública por meio de concursos públicos para entregar esses recursos para quem já dispõe de recursos privados. A gente pode usar, portanto, o concurso público como uma grande ação afirmativa. Eu, particularmente, César, ainda não é a posição do EDIP, porque eu preciso ouvi-los, mas particularmente eu acredito que 50% das vagas deveria ser entregue às pessoas de baixa renda, sim, 50% das vagas, mas é uma medida que passaria, depende de projeto de lei, passaria pelo Poder Legislativo. Em termos de Itamaraty, a discricionalidade é menor, mas ainda assim a gente pode fazer uma revisão no edital que contemple o artigo 3º da Constituição Federal, especialmente no que se diz a redução das desigualdades, não é mesmo? Pois bem, na EDIP você vai defender esses dois braços da diplomacia periférica. A atração, por um lado, de professores e professoras periféricas que também acreditam na democratização de acesso, e a defesa política de outro que prega, em última instância, mas que promove o direito dos grupos historicamente minorizados. De diplomacia periférica é isso. Se você quiser uma referência bibliográfica, eu tenho recomendado uma literatura de um sociólogo americano que faleceu recentemente, chamado Immanuel Wallenstein. Ele desenvolveu a teoria do sistema mundo, onde ele dividia as relações internacionais entre países de centro e países de periferia. Os países de centro seriam aqueles países que teriam o poder de comando, e os países de periferia, aqueles países que não teriam o excedente de poder, né? Não teriam a capacidade de sozinhos implementarem uma agenda. É aí onde entra, por exemplo, o caso do Brasil. Daí que a gente poderia falar aqui entre nós até de uma diplomacia ao quadrado, né? Nós somos, afinal de contas, um país periférico e pretos, pobres, mulheres, indígenas, pessoas periféricas nesse conceito internacional. Seja bem-vindo à Escola da Diplomacia Periférica, se torne um afiliado na Hotmart e participe das lições do Coletivo EDIP. Se você não faz parte do Coletivo EDIP, ou se você não faz parte do EDIP Empresa, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente faz esses encaminhamentos. Você pode, inclusive, conversar diretamente comigo. Eu tenho procurado ser o mais acessível possível para atender você nessa jornada que deve durar uma década de Escola Diplomática Periférica. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Grande abraço e até breve.